mundo político brasileiro e no cenário internacional também está sob o signo do populismo. E o populismo ele tem duas características. A primeira característica é entregar o máximo de benefícios no curto prazo e não se preocupar com o custo e deixar os custos para frente. E a segunda característica é criar inimigos, né? Fazer o nós contra eles, criar polarização. Então, nessa perspectiva, eu acho que se em 2027 nós tivermos um quarto mandato Lula, eu não vejo perspectiva de ajuste fiscal. Eu acho que um ajuste fiscal lá será um tremendo estelionato eleitoral, porque ele não vai fazer campanha nesses termos. Ele vai fazer campanha prometendo mais coisas, prometendo passagem de graça, prometendo mais aumento do salário mínimo, etc, etc. Como ele fez na última campanha e como ele tem governado. Se nós tivermos uma mudança de governo, a oposição vai ser uma oposição de algum partido com base no Centrão. E o Centrão, a gente sabe que é cliente de políticas de expansão fiscal, emendas parlamentares, benefícios fiscais, tem uma conexão muito grande com lobbies específicos de determinados setores da economia. Eu diria que se o Lula for reeleito, é zero chance de ajuste fiscal. Se alguém da oposição for eleito, você tem chance de um ajuste marginal que não será suficiente para tirar o país de uma escalada da dívida pública e de uma taxa de juros de equilíbrio mais alta. Mas algum ajuste fiscal você pode ter mais longe daquilo que é necessário. Olha, a sociedade brasileira já provou que ela não tem maturidade para obedecer teto de gastos. Então teve o teto de gastos anterior no governo Temer, foi furado. Esse governo fez um outro teto. Então, não adianta você passar um ano discutindo uma nova lei de regra fiscal para no dia seguinte em que a lei foi aprovada, ela começar a ser desrespeitada. Então, o que o governo tem que fazer agora é partir para as reformas que efetivamente precisam ser feitas. Então, a gente tem que ir para as reformas de fato. Você tem que reformar a política de salário mínimo, você tem que desindexar despesas em relação à receita, você tem que reformar o microempreendedor individual, que é uma bomba armada, uma bomba previdenciária. Você tem que criar o convencimento da sociedade, né, de que aquilo é necessário. Você tem que fazer o diálogo com a sociedade. E nesse ambiente de você querer lacrar em rede social, não tem espaço para diálogo. Lacração não é diálogo, né? Então, esse é mais um fator que dificulta muito. Então, a gente precisa que emerja uma liderança que consiga conversar executivo e legislativo, né, para abrandar essa pressão que vem de fora. A grande diferença é que no período da Dilma ninguém estava preparado para isso. A sociedade não estava preparada, não estava escaldada. Então quando a sociedade percebeu, a coisa já estava numa dimensão enorme. Só que hoje a gente tem uma dívida muito mais alta, a gente paga um juro mais alto. Então você não precisa ter um estrago tão grande quanto aquele lá para ter as mesmas consequências econômicas. A gente está em situação pior hoje, em termos de finanças públicas, do que era lá atrás. Se não fizer nada, o ajuste é via inflação, não tenho a menor dúvida. Esse processo vai ser um esgotamento da política do Banco Central. Em algum momento, o Banco Central vai jogar a toalha, vai reduzir a taxa de juros, vai deixar a demanda correr mais frouxa, né? As expectativas se desancoram e aí esse processo é muito rápido, né? Se o governo está tendo déficit primário, ele não está arrecadando o suficiente para pagar a despesa não financeira dele. Então ele está tendo que se endividar para pagar os juros e o principal da dívida que está vencendo hoje e para pagar o adicional do que ele não está cobrindo nas contas do dia a dia.